Agora eu vou explicar a diferença de semitom com tom. Semitom é a menor distância entre dois sons. Quando eu tenho um semitom, que é a menor distância entre dois sons, e somar com mais um semitom, aí eu consegui formar o tom. Então, para me conseguir o tom, eu tenho que juntar semitom mais semitom para formar um tom. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o dó. O dó. O dó, se eu subir um semitom, vai virar o dó sustenido. Então, vamos lá. O dó, se eu acrescentar um semitom, né, vai virar o dó sustenido. Dó sustenido. Muito bem. E agora, se eu tenho dó sustenido e subir mais meio tom, eu vou conseguir o ré. Ré. Muito bem. E se eu tenho o ré e eu vou subir meio tom, eu vou achar quem? O ré sustenido. Ré sustenido. Ah, agora eu tenho um ré sustenido. E se eu subir meio tom, vai virar quem? O mi. Só que o mi agora é o seguinte: se eu aumentar meio tom, ele já vira o fá. Por que ele já vira o fá? Porque entre o mi e o fá não tem espaço. Não há espaço para. Não cabe dois semitons. Não cabe, o espaço é muito curto. Então, se eu tenho mi, se eu acrescentar meio tom, já vira o fá automaticamente. Agora eu tenho fá. Se eu tenho fá e acrescentar meio tom, vira fá sustenido. Fá sustenido. Se eu acrescentar meio tom, tenho fá sustenido, e acrescentar meio tom, vai virar quem? Vai virar o sol. Agora, se eu tenho sol e aumentar meio tom ou subir meio tom, vai virar sol sustenido. Sol sustenido. Muito bem. Se eu tenho sol sustenido e acrescentar meio tom, ou seja, subir meio tom, eu estou fazendo o quê? Eu vou alcançar o quê? O lá. Lá. Se eu tenho lá e eu subir meio tom, ou seja, acrescentar mais um sustenido, né? Porque para subir eu vou acrescentando sustenidos, né? Se eu tenho lá e eu acrescentar mais um sustenido, vira o lá sustenido. Lá sustenido. Muito bem. Agora vamos continuar aqui. Se eu aumentar, eu tenho lá sustenido e aumentar meio tom, vai virar o si. Certo? Só que o si, se eu acrescentar o sustenido, já vira o dó. Porque também não há espaço entre o si e o dó. Da mesma forma que eu falei, que não há espaço, não tem espaço, não cabe dois semitons entre o mi e o fá, só cabe quem? Um semitom, não cabe dois semitons. Então, entre o si e o dó é a mesma coisa. Entre o si e o dó, só cabe um semitom. Se eu colocar um semitom, já vira a próxima nota. Então, entre o mi, o fá e o si e o dó, não tem espaço para colocar dois semitons. Se eu colocar apenas um semitom, já vira a próxima nota. Resumindo, se eu tenho mi e acrescentar ou subir, né, meio tom, já vira um fá. Mas isso aqui eu estou usando o quê? Subindo. Como eu estou subindo a escala,
eu vou ter que usar um acidente. Você pode perceber que todas as notas que eu coloquei aqui tem acidente, que é o quê? É o sustenido. Então, ó, subindo, quando eu estou subindo a escala, eu vou usar o quê? Eu vou usar o sustenido. Sustenido é um acidente na música que indica que ela está subindo meio tom. Você pode perceber. Olha aqui, ó, dó. Se eu subir meio tom, vira dó sustenido. Se eu subir mais meio tom, vira o ré. Mas o ré, se eu subir meio tom, vira ré sustenido. Agora, o ré sustenido, se eu subir meio tom, vira o mi. Agora, o mi, eu já penso assim, entre mi e fá não cabe dois semitons. Se eu tenho mi e acrescentar um semitom, já vira o fá automaticamente. O fá agora, o fá, se eu subir meio tom, vira fá sustenido. O fá sustenido, se eu subir meio tom, vira o sol. O sol, se eu subir meio tom, vira sol sustenido. O sol sustenido, se eu subir meio tom, vira o lá. O lá, se eu subir meio tom, vira o si, vira o lá sustenido, né? O lá, acrescentando meio tom, vira lá sustenido. Muito bem. Agora, se eu, aqui não coube a escadinha, aqui eu vou continuar aqui. O si, entre o si e o dó não tem espaço, não cabe dois semitons. Então, assim, só cabe um semitom. Então, se eu tenho si e acrescentar um sustenido ou subir meio tom, já vira o dó, automaticamente. Então, essa escala aqui, ó, você percebe que ela foi subindo, né? Subindo, eu estou usando o sustenido. Agora eu vou fazer uma escala descendo. E descendo não é sustenido, é bemol. Agora eu vou fazer a escala descendo. Então, quando eu estou descendo, estou usando bemol agora. Descendo eu uso bemol. Então, como é que fica a escala descendo? O dó. Quando eu tenho o dó, se eu vou descer meio tom, lembra que eu falei que entre o si e o dó só cabe um semitom? Então, se eu tenho o dó e descer meio tom, já vira o si. Já vira o si. Agora, o si descendo meio tom vira o si bemol. Eu tenho si bemol, se eu descer meio tom vira o lá descendo meio tom vira o lá bemol, o lá bemol descendo vira o sol descendo meio tom vira o sol bemol, o sol bemol descendo meio tom vira o fá descendo meio tom vira o mi. Por que o fá já vira mi? Porque entre mi e fá não cabe dois semitons. Então, se eu descer um semitom, já vira o mi. Agora, o mi, se eu descer meio tom, vira o mi bemol. E o mi bemol, se eu descer meio tom, vira o ré. Eu vou continuar aqui, porque não coube aqui, então vamos continuar aqui. O ré, se eu descer meio tom, vira o ré bemol. E o ré bemol, se eu descer meio tom, vira quem? O dó. Então, perceba que eu tinha falado que subir meio tom significa acrescentar sustenido. E descer meio tom significa acrescentar bemol. Por quê? Porque quando eu estou fazendo lá, eu estou lendo uma partitura, seja hinos ou seja qualquer partitura, por exemplo aqui, eu estou lendo uma partitura na clave de sol, né? E aí eu estou lendo essa partitura na clave de sol, eu tenho lá, lógico, na forma de compasso, eu vou ter lá a quantidade de tempos, por exemplo, 4 tempos, aonde a unidade de tempo vai ser mínima. Mas eu tenho músicas que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, sustenidos, Fá e o Dó, por exemplo. Nessa música, todas as notas que são notas, que é o que vai ser todas as notas Fá, né? Vai ser Fá sustenido. Não vai ser um Fá natural, vai ser um Fá sustenido. E aqui eu tenho sustenido no Dó, ou seja, tudo que é nota Dó é Dó sustenido. Mas tem músicas que eu tenho bemol. Por exemplo, nessa música aqui, nessa armadura de clave, esse Si está marcando, tem um bemol no Si, significa que toda nota Si vai ser bemol. Eu tenho um bemol no Mi, toda nota Mi vai ser Mi bemol.
Então, eu vou ter músicas com sustenidos e músicas com bemol. Música com sustenido, elevar meio tom. Músicas com bemol, descer meio tom. E se você observar no teclado, as teclas brancas, entre uma tecla branca e outra tecla branca, tem horas que você tem uma tecla preta aqui. O que é preta significa que quando eu estou subindo, eu estou levando meio tom. Mas descendo significa bemol. Por exemplo, eu tenho Dó aqui no teclado, no piano, por exemplo, né, no caso aqui é um órgão. Eu tenho Dó. Se eu estou subindo, eu achei uma tecla preta, é o Dó sustenido. Para depois chegar no Ré. E descendo, eu tenho o Ré. Se eu estou descendo, então eu tenho o Ré bemol, para chegar depois no Dó. Então você pode observar que nas teclas do piano ou do órgão ou do teclado, quando eu tenho duas teclas brancas, mas eu tenho uma tecla preta no meio, significa que ali cabe o quê? Se eu tenho uma tecla branca, por exemplo, o Dó. Se eu estou subindo, eu achei uma tecla preta, então é um Dó sustenido. Aí depois, acrescentando meio tom, vira o Ré. E o contrário, descendo ao contrário. Se eu tenho uma tecla branca, que é o Ré, e descendo eu encontrei uma preta, é o Ré bemol. Para depois chegar no Dó. Então, quando eu vou unir um semitom, que é a menor distância entre dois sons, mais um semitom, eu alcancei agora um tom. Essa é a explicação de tom e semitom.